partir da página 2, tá bom? E aqui nesse slide a gente vai falar a respeito aí sobre as leis de Newton, tá bom? Já ouviu falar desse cara? Sabe quem é esse cara aqui? Sim, Isaac Newton, descobridor entre aspas da gravidade. Isaac Newton, muito bem. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Bom, a gente está aqui, ó, no capítulo 5, Forças e Máquinas Simples, né? E a gente vai ver o capítulo 5 e o capítulo 6 agora no terceiro bimestre e no quarto bimestre, se eu não me engano. Então, a gente está aqui, se você estiver aí comigo, abre o seu livro aí nessa página. A cena que você vai vislumbrar aí é uma cena de cabo de força, né? Como é que a gente chama? Cabo de guerra, não é assim? Vocês vão ver aí, cabo de guerra, isso mesmo. Então, essa brincadeira, pode ser uma brincadeira simples, mas ela está ensinando pra gente muita coisa. Ela está ensinando pra gente o significado de movimento, o significado de força, né? E o significado também de velocidade, por incrível que pareça, tá? Então, antes de mais nada, eu queria pedir a você que você se organize aí com o seu material, tá bom? Abre aí na página 2, abre aí na página 2 do seu livro 3, e a gente vai encontrar essa inscrição aqui, ó. A palavra força está inserida em nosso vocabulário e é utilizada em vários contextos. Qual página, tia? Página 2. Ao assistir a um jogo de futebol do seu time, você grita força para que ele vença. Seu colega de classe precisa ir bem na prova, você diz força para que ele passe direto. Você vai carregar um objeto, você diz, preciso fazer muita força para mover esse objeto. E por fim, nós temos a célebre frase, a união faz a força. Então, esses são alguns exemplos do emprego da palavra força. Mas você conseguiria exemplificar situações do uso de forças físicas que interagem com os objetos? Então, hoje a gente vai trazer para vocês o conceito de força e a gente vai trazer também aí vários exemplos para que vocês possam interagir aí o conceito de força com esses exemplos que a gente vai passar para vocês, tá bom? Então, a partir de agora, força para vocês, né, está atrelado aí ao que a gente chama de grandeza física, ou seja, vocês estão estudando elementos e conceitos da física, tá bom? Então, a força é a grandeza física que modifica o movimento de um corpo, tá? Então, a variação do movimento é provocada pela ação de uma força e, lógico, você percebe pela mudança de velocidade ou pela mudança de direção ou até mesmo pela deformidade desse corpo. Tia, o que é um corpo? Corpo pode ser qualquer objeto. Pode ser uma cadeira, uma mesa, uma bola, um avião, pode ser qualquer coisa, tá? Um pedaço de pão. Um jato. Isso. E a gente vai ver aqui alguns conceitos, tá, em relação a isso. Aqui nesse texto da página 3 diz assim, ó. Quando uma formiga carrega um objeto, ela vai exercer uma força sobre esse objeto para poder levantar ele lá no alto, certo? Então, dessa maneira, ela vai ter que fazer ali, né, um movimento, né, exercendo força para que essa folhinha, por exemplo, que ela carregue, possa se movimentar. Você tá com uma baladeira na sua mão, né, você tem uma baladeira. Para você usar essa baladeira, você tem que esticar esse elástico da baladeira. Então, você vai ter que exercer força numa das extremidades desse elástico para que a baladeira ela tenha uma movimentação. Isso que a gente está falando para vocês, a gente pode determinar como dinâmica. Então, dinâmica é uma área da ciência que a gente utiliza, né, ali todo o conceito de força, de grandeza de força física, para a gente explicar a mudança de movimento, tá? E dentro da mudança de movimento, a gente também pode explicar a questão de velocidade, tá? Qual é a página? Página 3, tá aqui no vídeo. Eu tô mostrando pra vocês a página já. Tá bom? Tem a página e tem o número da página. Tá certo? Então, aqui, ó, na página 3, a gente tem esse conceito aqui, ó. Força. O que é força? A força é uma interação, ou seja, um relacionamento entre, no mínimo, dois corpos que podem produzir dois efeitos. Ou pode produzir a deformação ou a alteração dos estados de movimento e de repouso de um corpo.
Movimenta quando um corpo está, né, se movimentando, ele pode ter aceleração, desaceleração, enfim. E repouso é quando o movimento não existe, é quando o corpo está parado. Tudo bem? Até aqui vocês estão entendendo? Ok. Beleza. Força a gente usa a letra F maiúscula para a gente poder simbolizar, tá bom? E a força ela é medida em newtons. Por que newtons? Porque Newton foi a pessoa que aprimorou as pesquisas a respeito desse conceito e em homenagem a ele foi colocado então em newtons. Então força a gente vai sempre utilizar aí o F maiúsculo para a gente poder determinar e newtons é a medida. Então quem é esse abençoado desse Isaac Newton? Quem é esse cara? O Isaac Newton, ele foi um astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo e cientista inglês, mais conhecido como físico e matemático. A obra dele mais conhecida é Princípios Matemáticos da Filosofia Natural e é considerada hoje uma das mais influentes na história da ciência. Tá? Isaac Newton foi um carinha muito tímido, que ele começou a estudar em colégios já renomados e em um determinado tempo ele precisou sair de casa e ele estudava junto com uma pessoa que ele era um farmacêutico. Ali ele começou a descobrir ali alguns princípios de alquimia e a partir daí também ele começou a estudar matemática e vários outros conceitos da filosofia natural. Dizem, não se sabe se isso é verdade ou não, dizem que ele estava sentado debaixo de uma macieira quando uma maçã caiu de uma árvore bem em cima da cabeça dele, né? E isso daí fez com que ele refletisse e pensasse por que a fruta caiu na direção da terra e não o contrário. Então dizem que foi por causa desse acontecimento que Newton começou a divulgar aí as suas teses, as suas teorias sobre a gravidade, né? A gente não sabe se isso é verdadeiro ou não, mas essa imagem que vocês estão vendo aí, né, é da macieira que continua sendo preservada, né, ali naquele lugar, e as pessoas vão ali e retiram mudas daquela macieira para plantar em outros lugares para poder manter viva aí a memória de Isaac Newton, que foi uma pessoa que contribuiu muito para a ciência, a matemática e a física, né, de hoje em dia, né? Então aqui na página 4, a gente vai evidenciar aqui algumas coisas, alguns critérios para a gente poder entender um pouco a respeito das primeiras leis de Newton, primeira, segunda e terceira, tá? Então, aqui na primeira imagem, na de cima, você vê uma pessoa adulta fazendo força, né, para movimentar uma caixa. E na imagem de baixo, vocês estão vendo uma criança fazendo força para movimentar uma caixa. Você acha que a força do adulto é a mesma força da criança? Não. 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 Só se a criança for o Léo Stronda Júnior, né? Justamente. Então, como você pode observar... Então, como você pode observar aqui, a intensidade da força, ela vai ter uma relação com a questão do corpo que ela está tendo essa interação, tá? Então, um adulto vai exercer uma força muito maior, né, do que uma criança. E como a gente pode observar no desenho, na imagem, você percebe o F maiúsculo com esse vetor. Esse vetor é esse segmento de reta, tá bom? Que vai indicar aí a questão da direção que a força está sendo aplicada. A direção, ela não pode ser confundida com o sentido, tá bom? Direção é uma coisa, sentido é outra coisa, intensidade é outra coisa, velocidade é outra coisa, tá certo? Meu Deus. Mas a gente vai ver tudo isso, calma, vocês vão entender, fica calma. Então aqui na imagem de cima da mulher, a gente está vendo que ela está tendo uma intensidade maior. Por quê? Porque ela é mais forte que a criança. Então a intensidade tem a ver com a quantidade de força que ela está fazendo. E ela está empurrando na direção horizontal, certo? Porque ela é muito mais alta do que a caixa, então a direção dela é horizontal. A criança já não está tendo a mesma direção que a mulher. A direção da criança já está sendo na oblíqua, porque ela é mais baixa que a caixa. Por isso que a força vetorial dela é menor, né? E aí a gente também vê a atuação desse corpo que está se movimentando, dessa caixa,
está se movimentando. Se ela está se movimentando para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Então, esse é o sentido. Por isso que direção e sentido são duas coisas diferentes, tá? Então, a intensidade da força, a gente vai relacionar com o comprimento do vetor. Se o comprimento do vetor for maior, a intensidade aplicada, né? A força aplicada vai ser maior. E se a reta, né, o segmento de reta for menor, a gente sabe que o comprimento da força, a intensidade da força vai ser menor. Então, até aqui não tem dificuldade, né? A gente conseguiu complementar bem. Agora, vetor, vocês têm que saber o que é vetor, grandeza vetorial. A gente vai utilizar esse segmento de reta, né? Essa setinha que está marcando aí vai ser o nosso vetor. Para a gente distinguir a força, né, o comprimento da intensidade dessa força, para a gente distinguir a direção que essa força está sendo aplicada e o sentido que ela está sendo aplicada. Então, aqui, ó, vocês estão vendo já 3 imagens diferentes ainda na página 4. Aqui na primeira imagem, você está vendo a força vetorial sendo aplicada, ó, de baixo para cima, porque ela está fazendo força para levantar a caixa. Já na segunda imagem, ela já está numa rampa, né? Está num ambiente mais inclinado. Já é uma força vetorial já oblíqua. E na terceira imagem, vocês já estão vendo ela fazer força ali na horizontal. Então, perceba que a força vai ser diferenciada, a intensidade vai ser diferenciada de acordo com a localização do corpo que está sendo movimentado. Então, se eu tiver que só arrastar, eu não preciso fazer muita força. Agora, se eu tiver que levantar esse corpo do canto, eu vou fazer muito mais força, né? Então, você consegue ver que na primeira situação, a força vetorial é vertical. Na segunda situação, a força é oblíqua. E na terceira, ela é horizontal, certo? Então, as direções estão aqui para vocês entenderem. E assim, observando a imagem, vocês também conseguem entender um pouco sobre a quantidade da força que está sendo feita. Agora, olha aqui. Toda a direção, ela é composta de 2 sentidos. Então, a direção vertical, ela vai apresentar os sentidos para cima e para baixo. A direção horizontal, ela vai para a esquerda e para a direita, certo? Então, a gente precisa observar também que forças que estão aí em direções opostas também fazem influência sobre a movimentação do corpo. E a gente vai ver isso em exemplos bem práticos que eu vou mostrar para vocês já já. Antes da gente ir para um exercício prático, que é importante para vocês complementarem esse entendimento, eu vou falar para vocês o que é uma força resultante, tá? Força resultante vai ser ali a soma de todas as forças que um objeto recebeu em diferentes direções, em diferentes sentidos. Então, por exemplo, se você vai empurrar ou puxar um objeto muito pesado, às vezes você precisa da ajuda de várias pessoas, né? Então, nesse sentido, cada pessoa vai fazer uma ação de força em cima desse objeto, em cima desse corpo. Então, a soma de todas essas forças, a gente chama de força resultante, tá? Então, as forças podem ser aplicadas de formas opostas. E quando isso acontecer, quando as forças forem opostas, a gente vai subtrair os valores. Quando as forças forem todas resultantes numa mesma direção, a gente vai somar essas forças para a gente ter o nosso resultado. Então, ó, sentidos opostos, a gente subtrai. Sentidos semelhantes, a gente soma. Isso aqui é difícil para vocês entenderem? Não. Não? Então, ó, sentidos opostos, a gente subtrai. Sentidos no mesmo sentido, né? Todas as forças determinadas no mesmo sentido, a gente vai somar, tá bom? Então, aqui, ó, nessas imagens que eu vou mostrar para vocês da página 5, eu tô vendo aqui um cabo de guerra, né? Ou seja, várias pessoas aplicando no mesmo sentido e no mesmo corpo uma força. Então, todas essas forças estão somadas. Aqui eu tenho 6 crianças aplicando força no mesmo sentido para o mesmo corpo. Então, a gente vai somar, porque todas estão trabalhando no mesmo sentido. Agora, na imagem da direita, a gente está vendo um menino de blusa preta empurrando a pedra no sentido oposto do menino de blusa vermelha. Então, quando vocês estiverem vendo forças em direções opostas, a gente vai subtrair.
para ter o resultado da força resultante. Porque eles estão fazendo o quê? Eles não estão cooperando entre si. Eles estão trabalhando opostos entre si. Então, quando é oposto, a gente subtrai. Quando todo mundo está trabalhando junto no mesmo sentido, a gente soma, tá? Então, aqui a gente vai ter a força resultante. Força resultante, a gente sempre vai colocar o F maiúsculo e o R, assim, não é o R minúsculo, é o R maiúsculo mais pequenininho, né, nos pés do F, igual tá aqui, ó, no exemplo da página 5. E a unidade de medida aqui é o Newton, que vai ser o N maiúsculo, tá? Então, essas situações aqui que a gente está vendo, a gente vai trazer para vocês diversos exemplos na prática, tá bom? Esse exercício aqui é só para a gente esquentar, para a gente entender, ou pelo menos para eu compreender, se você compreendeu o sentido de força, né? Força todo mundo junto no mesmo lado ou forças opostas. Eu quero saber se você compreendeu a questão da soma e a questão da subtração envolvida aqui, tá? Tia, a senhora pode explicar isso de novo? Aqui, ó, na página 5. Não entendi muito bem isso. Aqui na página 5, você tá comigo? Tô aqui. Pronto. Aqui tá dizendo assim, ó. Eu tenho na imagem da direita várias crianças segurando um cabo de guerra. Elas estão todas empenhadas em puxar essa corda na mesma direção. Não é isso? Então, a força dessa criança aqui, ó, vai ser somada com a dessa, com a dessa, com a dessa, com a dessa, com a dessa. Qual o resto? Todas as forças, todo mundo puxando no mesmo lado, eu vou somar a intensidade de força. Agora, no lado direito, eu tenho dois rapazes empurrando uma pedra em direções opostas. Então, eu não posso somar essas forças, porque eles não estão trabalhando em conjunto, eles estão trabalhando cada um por si. Então, quando a força estiver sendo aplicada em um corpo em sentido oposto, eu vou simplesmente subtrair. E quando a força estiver sendo aplicada em um corpo no mesmo sentido, eu vou somar. Certo? Você entendeu agora? Não é difícil não, né? Pronto. Então, aqui no exercício da página 5, no número 1, tá assim, ó. Como é que pode ser definido o conceito de força? E quais são os seus efeitos? O conceito de força. Aqui que modifica a movimentação do corpo. E no mínimo 2 ou mais objetos. Isso, muito bem. Então, força é isso aí, ó. É uma grandeza vetorial que surge da interação de, no mínimo, dois corpos e podem produzir dois efeitos. Ou a deformação do corpo ou a alteração dos seus estados de movimento e repouso. Ou seja, se eu não deformar o corpo, eu vou mover ele de lugar de algum jeito, promovendo aceleração, ou eu deixo ele quietinho lá no canto dele, ele está em repouso, tá? E o que é força resultante? Como é que a gente pode dizer, que conceito que eu posso utilizar? Força aplicada em um mesmo objeto. Isso. Então, a força resultante é a força, né, é o resultado da ação de várias forças que vão agir ou no mesmo sentido ou em sentido oposto, né? Então, força resultante é a força que eu vou observar dentro, assim, em cima de um corpo. O que aquele corpo tá fazendo, para onde que ele está indo, qual é a direção, qual a intensidade, qual o sentido daquele corpo. Então, eu vou fazer ali uma força resultante para determinar a sua intensidade, tá? Bom, eu tenho um exercício 3 aqui na página 5, que ele vai trazer para você uma clareza muito simples. Vocês vão ver que é bem simples entender esse conceito. É só vocês observarem os vetores. Os vetores estão simbolizados pelas setas. Se eu tiver setas que apontam na mesma direção, significa que a intensidade da grandeza vetorial que está sendo colocada ali está apontando para uma mesma direção. Portanto, eu vou somar as forças. Se os vetores estiverem em lados opostos, significa que a força vetorial que está sendo aplicada ali está em lados opostos e, portanto, eu vou subtrair e não somar. Olhem só aqui as questões A, B, C e D. Vamos observar e analisar a questão A? Eu tenho um bloco e nesse bloco eu tenho uma força resultante de 3,2 newtons e uma força resultante de 2,6 newtons. Digamos que o Carlos ele seja a força 1
e o Juan seja força 2, porque um é mais alto que o outro, né? Então, portanto, a força vetorial aplicada por ambos vai ser diferente. Mas aí, a força do Carlos é 3,2 newtons e a força do Juan é 2,6 newtons. Aqui eu faço o quê? Eu vou fazer uma adição ou uma subtração? Uma adição. Exatamente. Adição. E quanto será que dá 3,2 mais 2,6? 5,8 FS. 5,8. Quanto que dá? 5,8. Muito bem. Então, vocês vão registrar assim, ó. Coloca F maiúsculo, coloca o vetor em cima, né, que é aquela flechinha, né, em cima do F, que é o segmento de reta, o R no pé do F, do jeito como está aqui, e aí você coloca igual a 3,2 mais 2,6, que vai ser igual a 5,8 newtons, certo? E a força, né, que foi aplicada aqui, né, como força resultante, tem uma direção e um sentido, certo? Então, 5,8 newtons na horizontal para a direita. Ou seja, horizontal é a direção, o sentido é a direita. Tá certo? Aqui vocês percebem justamente a diferença entre direção e sentido. Agora eu não sei qual foi o próximo que eu fiz. Se eu fiz o B ou se eu fiz o C. Agora eu não sei. Mas vamos ver. Na letra B eu já tenho já um bloco. E eu tenho dois vetores aplicados de maneira oposta. Eu tenho F1, que é igual a 2,6 newtons, e tenho F2, que é igual a 0,9 newtons. Então, aqui eu vou fazer o quê? Uma subtração. Sensacional. Então, você vai subtrair 2,6 menos 0,9. Quanto será que dá isso aqui? Eu vou calcular, calma aí. Ok. É 1,7. Deu quanto? 1,7? É? 1,3. Ah, eu fiz a letra C primeiro. Eu sempre confundo. Eu sempre, em vez de fazer a B, faço a C primeiro. Vou fazer a C primeiro aqui. Aqui ficou 1,7, né? Pronto, eu chego já aqui. Deixa eu fazer aqui a letra C com vocês, que aqui vai aparecer primeiro. Ó, aqui no bloco da letra C, eu tenho duas forças opostas. Oi. Para botar o sentido, eu botei uma seta indicando para onde é. Não, mas aqui tá pedindo para você colocar com palavras, porque aqui a seta já indica que é para a direita, né? Então coloque assim, pode colocar a letra D, né? A letra D você sabe que é direita, a letra E você sabe que é esquerda, né? Não tem problema. Então aqui, ó, o cubo, a gente tem aqui um bloco, eu vou exercer sobre ele duas forças opostas. A força 1 equivale a 5 newtons, a força 2 equivale a 3 newtons. Aqui implica, então, uma força resultante de subtração, que vai dar quanto? 2. Exatamente, 2. É importante você registrar isso aqui, tá? FR, força resultante, é igual a 5 menos 3, que é igual a 2 newtons, e a direção é horizontal e o sentido é para a esquerda. Por que para a esquerda, tia? Porque a força 1 é maior do que a força 2. A força 1 ela é 5 newtons e a força 2 ela é 3 newtons. Portanto, se eu estivesse fazendo um cabo de guerra aqui com esse bloco, a força 1 é maior, portanto, é para esse lado que o bloco está se deslocando, certo? É importante vocês terem essa noção também. Aqui já na letra B é a mesma situação, só que a força não vai ser mais aplicada nem da esquerda para a direita, agora é para cima ou para baixo. Então, eu tenho aqui realmente forças resultantes aplicadas em sentido oposto. O F1 vai ser igual a 2,6 newtons, F2 igual a 0,9 newtons. Vocês já me disseram que equivale a 1,7 newtons. Exatamente. Então, vocês vão registrar assim, ó. Força resultante, ó, coloque sempre isso aqui, ó, FR, tá? Força resultante vai ser igual a 2,6 menos 0,9, que vai ser igual a 1,7 newtons, tá? Então, a gente sabe que a intensidade está sendo aplicada na direção vertical para cima. Por que vertical? Porque a gente sabe que está aqui, ó. O vetor está aplicando aqui, ó, de baixo para cima,
E a força maior é o F1, que equivale a 2,6 newtons. Então, 2,6 newtons é maior do que 0,9 newtons. Então, a força maior aplicada é para cima. Por isso que aqui a gente coloca para cima. E na letra D, a gente tem uma intensidade, ambas aplicadas para baixo. A intensidade é a mesma, a direção e o sentido vai ser o mesmo. Agora, a gente precisa observar essa questão. A força 1 equivale a 4,3 newtons e a força 2, 4,6 newtons. Qual será a força resultante? 8,9. Porque é uma soma. Muito bem. Então, a força resultante, 4,6 mais 4,3 newtons, equivale a 8,9 newtons. Então, a gente entende que aqui a direção é vertical e o sentido é para baixo, porque ambas estão com a sua força vetorial indicando para baixo. Até aqui foi difícil? Não. De boa? Tranquilo, né? Não, Boa. super Sabia fácil. que vocês iam entender. Tá vendo? Não é difícil, é bem tranquilo. Mas agora a gente vai para a parte teórica. A gente deu aqui uma praticada e agora a gente vai para a parte teórica, ok? Então vamos lá. A gente vai aqui para a página 6. Aqui está se falando o que aconteceu antes do Newton, tá bom? Antes do Newton, a gente percebe aí que outros cientistas também se preocuparam em compreender esses fenômenos relacionados aos movimentos e à força. Hoje, para nós, é tudo muito simples de compreender, né? Mas muitos e muitos e muitos estudiosos, né, antes de nós, séculos e séculos e séculos, demoraram em seus estudos para compreender o que a gente leva hoje, talvez 40, 50 minutos para explicar, né? Mas você imagina que 40, 50 minutos levaram centenas, né, de anos para que isso acontecesse. Então, a área da ciência que vai estudar, né, essa questão dos fenômenos ligados a movimento e força, como eu já disse, chama-se dinâmica. Então, alguns filósofos, estudiosos, matemáticos, entraram no entendimento anterior ao Isaac Newton, como, por exemplo, Aristóteles e Galileu Galilei. Eles dois foram, assim, imprescindíveis nas suas pesquisas para poder trazer o entendimento total daquilo que a gente está estudando hoje. Então, Aristóteles, ele tinha um problema, né, de entendimento a respeito de como fazer para o corpo parar e de qual a força que atuava contra esse movimento. E já o Galileu Galilei, ele tinha outras ideias a respeito da resistência do ar, por exemplo. Mas foi o Isaac Newton que deu o pontapé inicial e desenvolveu aí os entendimentos de mecânica clássica. Então, tudo que você está aprendendo aqui hoje tem a ver com dinâmica e mecânica clássica, certo? Aqui tá os livros, né, que Isaac Newton colocou ali as 3 leis da dinâmica, né, como princípios matemáticos da física, e a gente vai ver eles agora, né? Na primeira lei de Newton, a gente chama de lei da inércia, ou seja, todo corpo que está em movimento ou está parado, ele vai permanecer naquele estado, a menos que alguma coisa, né, forças externas aconteçam sobre ele para que ele pare ou para que ele se movimente, né? Então, o que a gente pode observar aqui? Se um corpo está parado, ele vai ficar parado, porque ele quer ficar parado, certo? Se o corpo está se movimentando, ele vai continuar se movimentando, porque ele quer continuar se movimentando. Só que existem outras coisas que acontecem sobre ele. A resistência do ar, acontecem várias coisas que a gente vai ver aqui agora. Então, essa é a primeira lei de Newton. O corpo vai permanecer parado, repouso é parado, tá bom? O corpo vai permanecer parado ou em repouso, ou ele vai permanecer no movimento retilíneo, ou seja, no movimento em linha reta, uniforme, a menos que alguma coisa aconteça e exerça uma influência externa sobre ele. O que é um corpo? Como a gente falou aqui agora. Corpo pode ser qualquer objeto. Pode ser um carro, pode ser um avião, pode ser uma bola, por exemplo, pode ser qualquer coisa. Corpo é qualquer coisa. Até você e eu somos um corpo, tá? Então, nós estamos parados eternamente, forever, a menos que alguma coisa aconteça para nos colocar em movimento. Ou então, nós estamos em constante movimento, a menos que aconteça alguma coisa que nos pare. Então, esse aqui é a primeira lei de Newton. Então, o que seria movimento retilíneo uniforme?
é o caminho feito em linha reta, tá? Se você vier até aqui e chutar essa bola, por exemplo, né? Ela vai ter uma velocidade. Ela tava paradinha aqui, ó. Ela tá paradinha, quietinha no cantinho dela. Mas você chuta essa bola. Ela tem uma velocidade, né? E ela não quer parar. Depois que ela começa a andar, ela não quer parar. Mas aí ela encontra uma parede, né? Ela encontra a gravidade, vai fazendo ela parar, até chegar uma hora que ela para. Então, de uma maneira mais fácil da gente entender, a gente pode dizer que cada corpo vai permanecer no seu estado natural, a não ser que uma força esteja atuando sobre ele. E o que é, então, estado natural? É a tendência que o corpo tem de ficar do jeito que ele está. Se ele está parado, ele quer ficar parado. Se ele está se movimentando, ele quer continuar se movimentando. A menos que alguma coisa aconteça. Então, tá aqui, ó, a bola. A bola, ela quer ficar parada. Ela tá lá no seu quarto, quietinha, né? Você não tá vendo, mexendo com ela tá lá bem quietinha. Ela quer ficar paradinha ali. Mas aí vem você e chuta essa bola. A bola Você entrou... Oi? Mete a bica. Mete a bica na bola, né? Você meteu a bica na bola, você tirou ela do estado, né, de repouso e colocou ela em movimento, certo? Então, ela entrou em movimento a partir da sua interferência. Então, você foi uma força externa que movimentou a bola, porque o seu chute, ele exerceu energia mecânica para colocar a bola em movimento, né? Aí a bola começou a rolar a 3 metros por segundo. É a velocidade da bola que você chutou, por exemplo, né? Um exemplo aqui. Então, onde você vê também a primeira lei de Newton sendo aplicada? Na página 7 do seu livro, imagine você dentro desse ônibus aqui, né? Você está dentro do ônibus, né? De pé, segurando ali, né? No ônibus. O ônibus está em movimento. Enquanto o ônibus está em movimento, você também está em movimento junto com o ônibus. Só que aconteceu alguma coisa e o motorista teve que pisar no freio com tudo, reduzindo a velocidade muito bruscamente. E você acaba sendo levado... Oi? O ônibus foi enquadrado pela polícia. Nossa, às vezes já vem logo as coisas desse jeito, né? Aí o que acontece? Quando ele freou em cima da polícia, pronto. Vamos botar a polícia no meio, né? Freou em cima da polícia. Primeira coisa que você sente o ônibus empurrar dá você aquela pra frente. freada bem rápida e você fica tipo assim como atrás. Isso. Então, o que acontece? A sua tendência era de ficar no mesmo lugar, sempre seguindo assim, né, junto com a direção do ônibus. Quando o ônibus parou, a tendência foi movimentar você para frente, né? Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu movimento retilíneo uniforme, que a gente chama de MRU, ou seja, esse movimento em linha reta acontece por causa da velocidade constante. Isso aí você já experimentou várias vezes. No carro do seu pai, da sua mãe, na moto. Se você não se segurar, quando aquilo ali freia, você vai com tudo pra frente, né? Então é isso, é uma propriedade que vai mostrar que o corpo ele tem que se manter no seu estado de movimento ou no seu estado de repouso, né? Então a gente chama isso de inércia. Agora, pra gente entender melhor, aqui na página 7 também diz o seguinte: da mesma maneira que um passageiro em pé dentro do ônibus pode iniciar seu movimento, né, e ter até a impressão de ser lançado para trás quando o motorista ligar o ônibus de novo. Digamos que a polícia foi lá, verificou todos os documentos, aí liberou o motorista, né? E liberou o motorista deixa eu sair daqui voado antes que dê uma coisa errada. Aí ele acelera com tudo, você não estava esperando, né? Aí o teu corpo é mandado pro outro lado. Descobriu cocaína. Né? Então, primeiro, o seu corpo estava andando junto com o ônibus. Quando ele freou, você parou com tudo. Você entrou em estado de inércia. Depois, ele acelera com tudo. Você saiu da inércia e entrou em movimento. Então, essa é a primeira lei de Newton. O corpo vai estar parado, vai estar em repouso, a menos, né, que ele seja movimentado por alguma situação externa, entendeu? Ou então o corpo está em constante movimento, a menos que ele entre em repouso por alguma influência externa, tá? Então é bem simples. Em síntese, a lei ela é lida por todos e decorada por todos dessa maneira aqui. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento em uma linha reta, com velocidade constante,
a menos que ele seja forçado a mudar esse estado por forças aplicadas a ele. Então, essa aqui é a primeira lei de Newton. Diz respeito à questão do equilíbrio das forças. Então, aqui, a força resultante sobre um corpo pode ser nula e pode manter esse estado de movimento ou estado de repouso sempre. Como é que a gente vai ver isso? Nesses exemplos aqui, ó. Aqui a gente tem uma flecha parada e uma flecha em movimento, tá? O desenho da esquerda é uma flechazinha paradinha e o desenho da direita é uma flecha que foi lançada. Se eu não pegar a flecha do chão, a flecha tá lá paradinha, se eu não pegar ela lá, ela vai se movimentar? Não. Que tipo de flecha, hein? Uma flecha de arco. Uma flechinha de arco e flecha. Mas se eu pegar essa flechinha, botar ela num arcozinho e mandar ver, ela vai com tudo. Não é assim? Pois é. Então aqui é essa lei. O corpo, a flecha vai ficar parada a menos que você a coloque em movimento. Ou então, a flecha vai continuar em movimento a menos que alguma coisa pare ela. No caso da flecha em movimento, o que pode parar ela? A força da gravidade, que vai atrair ela para o chão, ou então a resistência do ar, que sempre vai ficar ali friccionando ela para que ela seja paralisada. Aqui a gente tem já um desenho de um navio e de uma formiga. Peguei bem desproporcional para vocês verem a diferença de um para o outro bem claramente. Vamos dizer que o navio ele está em movimento e a formiguinha também. Qual dos dois você vai precisar se esforçar muito mais para poder parar? A formiguinha ou o navio? Não li. Imagina você na frente do navio. A menos que a formiga seja gigante. Imagina você na frente do navio e você botando a mão assim, ó, na frente do navio. Você bota a mão assim na frente do navio e fala assim, ó, para aí! Você acha que ele vai parar? Leva sua mão. Leva a sua mão. Agora a formiguinha não. Então a força que você vai precisar aplicar para parar um e para parar outro são diferentes, porque a massa é diferente. Então perceba que agora você tem um novo entendimento. Você também agora tem um novo fator para agregar aí nesse movimento. A massa. Eu acho que tem uma forma bem fácil de parar um navio. Pega uma bazuca e atira nele, ué. Nossa. Mas aí, né? Aí também estraga tudo. Não entendi porque uma maneira pacífica, uma maneira pacífica. Estourar. Uma maneira bem tem um navio e uma formiga. Você acha que eu tô brincando, mano? Porque é o seguinte, Esdras. O Felipe, peraí só um pouquinho que a pergunta do Esdras é muito, muito interessante. Ele falou, não entendi o que tem a ver o navio com a formiga. É porque o navio, ele tem muito mais massa do que a formiga, não é verdade? Então, ele vai exercer mais força-peso do que a formiga. Então, a tendência é que quanto mais força-peso um corpo ele tenha, mais força resultante você vai precisar para colocar aquele corpo em movimento. Ou então, para paralisar aquele corpo. Exatamente. Então, por exemplo, uma formiga é muito mais leve, ela tem muito menos massa do que um navio. Então, para eu parar ou colocar uma formiga em movimento, eu vou precisar de menos força. Agora, para colocar um navio em movimento ou para parar o navio, eu vou precisar de bem mais força. Saitama. Exatamente. Tem que ser o Saitama. Então, vocês agora entendem. Então, a força resultante, ela vai ser muito maior em um corpo com muito mais massa. E a força resultante vai ser menor num corpo com bem menos massa. Lembrando que quando a gente fala massa, a gente tem a tendência de falar peso, né? Mas não é a forma correta da gente dizer. Força-peso, sim. Já é uma maneira correta, porque eles fazem força. Por exemplo, o navio, por mais que ele esteja na água, ele também exerce atrito sobre ela. E esse atrito com as ondas também pode forçar a paralisia aí do seu movimento. Então, aqui a gente está enxergando dessa forma. Ó. A massa do navio é muito maior do que a massa da formiga. Então, a gente sabe que um corpo com maior massa precisa de maior força resultante para se movimentar. E um corpo com menor massa vai precisar de menos força resultante para se movimentar. Olha aqui, eu quero mostrar para vocês um exemplo clássico aqui da primeira lei de Newton.
Esse aqui é um Fusquinha, tá? Fusquinha. Da época de 69, 70. É o carro mais famoso aqui desse período, é de 1970 no Brasil. Mas aconteceu uma coisa que o estudo do Isaac Newton proporcionou para que ele fosse aperfeiçoado. E eu não estou falando de cinto de segurança apenas, né? Ou então airbags, não é somente isso, tá? Mas eu também estou falando a respeito do encosto para a cabeça, que os carros de hoje todos têm. Por que isso? Imagine que você está ali sentadinho no seu Fusquinha, né? E o seu Fusquinha não tem um encosto de cabeça, tá vendo aqui? Ele não tem um encosto de cabeça aqui. E aí a gente tá vendo ali, você tá parado, né? Mexendo no seu celular, mandando uma mensagem ali pra, tô chegando. De repente, um carro vem atrás de você e dá aquele choque, dá aquela batida. Pei! A primeira coisa que vai acontecer é o teu pescoço ser movimentado para trás. E esse movimento brusco pode causar uma lesão na sua coluna vertebral, deixando você com gravíssimos problemas. Então, para você ver onde é que você vai aplicar essas leis. Essa lei ela foi aplicada para a introdução do cinto de segurança para impedir acidentes graves. Colocou o encosto de cabeça nos bancos para evitar acidentes graves na coluna. Colocou os airbags para evitar também o choque frontal, né, do rosto, né, com o volante. Então, essa primeira lei de Newton, ela mostra que você tem a tendência de ficar parado até que alguma coisa promova um movimento sobre você. Né? Então, você está aqui quietinho no seu canto até vir alguém e te movimentar sem você querer. Né? Prá! Vagabundo, bater meu Fusca. Eu tenho que pagar. Tá certo. Ai, meu Deus. Essa segunda Fusca lei. deixa eu É desse jeito mesmo. Bate no carro aí, cara. Pode comer. Só Mano, eu não sei. não tem palavrão, só tem pi. É sério. O Eu quê? vi alguns vídeos, isso acontece, né? Eu só vi o cara xingando o outro. Pois é. Mas vocês entenderam isso aqui? Vocês entenderam bem direitinho? Então, ó, o corpo, ele tem a tendência de ficar parado, né? Ou em movimento retilíneo uniforme. A menos que aconteça alguma coisa para que ele pare ou para que ele seja colocado em movimento. Tá? Essa é a mais simples, é a mais básica das leis de Newton. A gente ainda vai ver a segunda e a terceira lei de Newton na próxima semana. Por que na próxima semana? Porque agora já são 5 para as 5 e não vai dar tempo da gente ver tudo, né? Então a gente vai encerrar por aqui, mas na próxima aula a gente vai ver a segunda e a terceira lei de Newton, tá